Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, São Gregório Magno, grande doutor da Igreja, Papa da Idade Média, dizia que seria muita pretensão que a fragilidade humana explicasse aquilo que a própria verdade quis explicar. De modo que pregar no domingo da 60ª, comentar o Evangelho do semeador, não é uma explicação, mas é uma admoestação. Todos nós conhecemos bem a parábola do Senhor, em que o semeador vai deixando a semente e que parte cai no caminho. E nós sabemos que a semente é a palavra de Deus e que as pessoas representadas por esse caminho são aquelas que não conseguem acolher de fato a palavra no coração, porque o demônio logo arranca essa palavra, mas que também existem aquelas pessoas que até acolhem, mas seu coração é como um terreno de pedra e que não existe umidade, a palavra não consegue criar raízes. Sabemos também muito bem que algumas pessoas até acolhem, mas os espinhos das ocupações, dos prazeres da vida, dos cuidados mundanos, sufocam a palavra de Deus. E ela também não cresce. Ao mesmo tempo, graças a Deus, o final feliz é apresentado. Existem almas que são como a boa terra, que dão fruto, e não pouco fruto, dão fruto 100 por 1. Mas esse fruto, amados irmãos, explica nosso Senhor, são frutos que acontecem, que existem por causa da paciência. Dão frutos na paciência. O que é paciência? Paciência é a virtude própria daquelas pessoas que esperam sofrendo, que esperam padecendo. Isso é paciência. Paciência, amados irmãos, que num mundo cada vez mais acelerado e ansioso, se torna uma virtude central, importante e ao mesmo tempo de muita dificuldade. Paciência, palavra que nós utilizamos para coisas simples e irrelevantes e para coisas sérias e essenciais. Mas sempre o fruto vem pela paciência. Para que ficasse de forma concreta o exemplo acerca do que é dar fruto pela paciência, a liturgia nos apresenta hoje a figura tão especial de São Paulo. Ninguém duvida que São Paulo é um dos maiores santos da história da Igreja, uma das pessoas mais importantes da história da humanidade. E o que nós vemos em São Paulo? Ao mesmo tempo que São Paulo é o homem das visões e revelações do Senhor, que São Paulo é aquela pessoa escolhida, que Deus levou até o terceiro céu, não é isso que ele fala? Conheço um homem em Cristo, que é ele mesmo, que no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, nem ele sabe explicar direito o que aconteceu, mas esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi convidado a visitar o paraíso, e lá ele ouviu palavras inefáveis que aos homens não é permitido proferir. Esse homem, de tantas revelações, que aprendeu diretamente de Cristo o Evangelho, esse mesmo homem não tinha uma vida de conforto e facilidades, não tinha uma vida isenta de sofrimentos. Pelo contrário, o que nós vemos? A sua imensa lista de sofrimentos, de importunos, de dificuldades. Muitas vezes
açoitado, 3 vezes naufraguei, 5 vezes 40 açoites menos 1, porque os judeus não podiam dar mais de 40, então com o escrúpulo de passar eles davam 39. Perigos na cidade, no deserto, no mar, um dia e uma noite à deriva no alto mar, perigo dos traidores, dos falsos irmãos, perseguido pela polícia, do governador do rei Aretas, tiveram que colocar ele num cesto, passar numa janelinha, descer muralha abaixo, porque estavam querendo prender São Paulo. Tantos e tantos sofrimentos, apedrejado inclusive. E como se não bastasse os sofrimentos exteriores, havia ainda os sofrimentos interiores muito piores. Como diz São Paulo, minha preocupação cotidiana, o cuidado de todas as igrejas. Quem sofre, que eu também não sofra. Quem está doente, que eu também não fique convalescido. E pior, Deus, para que eu não ficasse soberbo diante das visões e revelações, colocou, diz São Paulo, um espinho na minha carne. Um anjo de Satanás que me esbofeteia. Essa passagem, amados irmãos, é uma passagem misteriosa. Os estudiosos, os exegetas não conseguem decifrar, mas nós podemos imaginar algumas possibilidades. Esse espinho na carne pode ter sido uma doença que Paulo precisou enfrentar na sua vida. Esse espinho na carne pode ter sido sua dificuldade em falar. Por incrível que pareça, o maior pregador de todos os tempos tinha um problema de dicção, era gago. Curiosamente, Deus gosta de escolher pregadores gagos. Moisés era gago, Ezequiel era gago e São Paulo também. E imaginem que para alguém cuja missão é pregar, isso seja um sofrimento, um incômodo importante. Alguns acreditam que esse espinho na carne fosse talvez uma tentação. Quem sabe até uma tentação impura, porque é um espinho na carne. Talvez, quem sabe, como o Padre Pio, esse anjo de Satanás que esbofeteia fosse de fato um demônio que batia nele. Não sabemos. Porque no fundo, amados irmãos, não importa tanto agora qual é o espinho na carne de Paulo. O que importa é que cada um de nós tem também espinhos na carne. E que às vezes é doença, e que às vezes é tentação, e que às vezes é o demônio, e não importa o que seja. O que importa é que a nossa atitude seja igual a de Paulo. Diante do espinho na carne, nós recorremos a Deus. E São Paulo fala: 3 vezes roguei ao Senhor que me livrasse. E 3 aqui é o número da insistência. 3 vezes, insistentemente, roguei ao Senhor que me livrasse. Mas Ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que eu mostro a minha força. Diante dos espinhos da nossa carne, a única atitude correta é, com insistência, rogar ao Senhor que nos liberte, mas também ter o coração aberto para escutar essas palavras, ao mesmo tempo consoladoras e duras do Senhor, que diz: basta-te a minha graça. Deus diz: não, eu não vou te livrar do espinho da carne, basta-te a minha graça. Com a minha graça, você é capaz de suportar todos os assaltos de Satanás. Com a minha graça, você é capaz de suportar todos os sofrimentos da doença. Com a minha graça, você é capaz de suportar cada espinho.
Mas para que isso aconteça, amados irmãos, é preciso que nós tenhamos essa tão importante paciência, esse adubo da nossa terra que faz com que a gente possa dar fruto. Essa paciência que não é uma virtude desligada da humildade, pelo contrário, é a paciência de quem se coloca inteiramente como fraco diante do Senhor. Porque uma das coisas mais difíceis diante das esperas dolorosas é o fato de nós termos que lidar com a nossa própria pequenez, com a nossa própria fraqueza, com a nossa impotência. Quando nós esperamos sofrendo, isso significa que nós não temos poder e força para resolver, para adiantar, porque se tivéssemos, nós não precisaríamos de paciência. É diante daquelas situações em que nós não temos o que fazer, que Deus pede que a gente entregue o nosso coração à sua vontade e acolha o sofrimento com amor e alegria. E assim, sofrendo com paciência, reconhecendo nossa fraqueza, dizendo ao Senhor: Senhor, eu sei que eu não posso resolver, eu sei que eu não posso nada, mas eu sei que na mesma medida que eu entregar meu coração humilhado diante de vós, teu poder se manifestará na minha vida e na minha existência. É somente entregando a Deus a si mesmo, inteiro, a si mesmo, reconhecendo cada limitação, é que o poder ilimitado de Deus se manifestará na nossa vida. E aqui, amados irmãos, nós não podemos nos deixar iludir. O caminho de santidade, até de alguém como Paulo, sempre passou pela paciência, sempre passou pelo sofrimento. Não vai ser diferente conosco. É verdade que, por causa das grandezas da graça que ele recebeu, seus sofrimentos também foram maiores. Nenhum de nós sofreu como Paulo sofreu. No entanto, Deus não exige uma paciência impossível para nós. Deus não coloca um espinho na carne cuja dor nós não somos capazes de suportar. Nós suportamos tantas coisas. É assim que começa a epístola. Se vocês pegarem aí, vocês vão ver, São Paulo fala: vocês suportam tanta coisa, suportam ser explorados, que vos batam no rosto. Nós suportamos tantas coisas vindo das mãos dos homens. E por que nós não suportamos as graças dolorosas que vêm da mão de Deus? Basta-te a minha graça. É na sua fraqueza que meu poder se manifesta. Que Deus nosso Senhor nos faça reconhecer a cada dia a nossa necessidade. Que nós reconheçamos a nossa necessidade de ser fortes com uma força, com uma fortaleza que não vem de nós mesmos, porque essa não é suficiente para nada, mas com uma força, com uma fortaleza que vem do Deus Todo-Poderoso, para que um dia, não como São Paulo, que foi no paraíso e logo teve que voltar, e que, imagino eu, esperou ansiosamente cada dia para voltar e ouvir de novo aquelas palavras inefáveis, que um dia, no momento da nossa morte, nós acolhamos a morte com alegria e com um sorriso no rosto, porque finalmente ouviremos essas misteriosas palavras, as mesmas que São Paulo ouviu, que a nós aqui não é permitido dizer, mas que nós seremos acolhidos para ouvir durante toda a eternidade. Que a Virgem Maria nos ajude, nos auxilie a sermos pacientes, para que nossa existência dê fruto 100 por 1. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.